Vamos falar do MHC ou HLA, mas para isso a gente precisa voltar um pouquinho. As funções da maioria dos linfócitos T requer que eles interajam com outras células, que podem ser células dendríticas, macrófagos, linfócitos B ou qualquer célula hospedeira infectada. Para garantir que as células T interajam com outras células e não com os antígenos solúveis, os receptores de antígenos da célula T são desenhados de modo a enxergar antígenos apresentados por moléculas de superfície celular, e não antígenos em micro-organismos ou antígenos que estão livres na circulação ou em fluidos extracelulares. Isso está em contraste com os linfócitos B. Os linfócitos B têm os receptores de antígenos e produtos de secreção, que são os anticorpos, que são capazes de reconhecer antígenos em superfícies microbianas e antígenos solúveis, bem como antígenos associados às células. Então, essa tarefa de apresentar os antígenos associados às células hospedeiras para reconhecimento por células TCD4 e CD8 é realizado por proteínas especializadas denominadas complexo principal de histocompatibilidade, o MHC, moléculas que são expressas nas superfícies das células hospedeiras. Esse MHC, que quer dizer complexo principal de histocompatibilidade, é uma molécula de superfície da célula que tem como função reconhecer tecidos próprios e não próprios. Ele foi descoberto a partir de estudos de transplante de tecidos e só muitos anos mais tarde foram elucidadas a estrutura e a função das moléculas. Então, com esse estudo, era sabido desde o início dos transplantes que tecidos como a pele, que eram trocadas entre indivíduos que não eram idênticos, eram rejeitados, enquanto os mesmos enxertos entre gêmeos idênticos acabaram sendo aceitos. Foi detectado então que são vários genes diferentes codificando várias proteínas diferentes que dão origem a essa estrutura do MHC. Em humanos, é comum a gente chamar o MHC de HLA, antígeno leucocitário humano. O MHC humano foi descoberto através da procura por moléculas de superfície celular em um indivíduo que seriam reconhecidas como estranhas por outro indivíduo. Essa tarefa tornou-se viável quando descobriu-se que os indivíduos que receberam múltiplas transfusões de sangue e pacientes que receberam transplantes de rim continham anticorpos que reconheciam células dos doadores de sangue ou de rins. Os receptores de células T, TCRs, evoluíram para serem específicos para moléculas do MHC, cuja função normal consiste em apresentar peptídeos. O reconhecimento do MHC também é necessário para a maturação de células T CD4 e CD8 e garante que todas as células T maduras sejam restritas apenas ao reconhecimento de moléculas do MHC com antígenos ligados. Nos anos de 1960 e 1970, descobriu-se que os genes do MHC são de fundamental importância para todas as respostas imunes e proteínas antigênicas. Assim, o reconhecimento de antígenos por células T CD8 era restringido pelos alelos próprios do MHC de classe 1. Experimentos subsequentes demonstraram que as respostas dos linfócitos T auxiliares, os CD4, para antígenos eram restringidas por alelos próprios do MHC de classe 2. O locus MHC, que é a parte do cromossomo, contém dois tipos de genes polimórficos do MHC, os genes do MHC da classe 1 e da classe 2, que codificam dois grupos de proteínas estruturalmente distintas, mas homólogas, e outros genes não polimórficos, cujos produtos estão envolvidos na apresentação de antígenos. As moléculas do MHC da classe 1 apresentam peptídeos e são reconhecidos por células T CD8,
e as moléculas do MHC de classe 2 apresentam peptídeos para as células TCD4. Esses tipos de células T possuem diferentes funções na proteção contra micro-organismos. Os genes do MHC da classe 1 e da classe 2 são genes mais polimórficos presentes em qualquer genoma de mamífero. Os genes do MHC estão presentes lá no cromossomo 6. O MHC é determinado por um padrão de codominância. Nesse tipo de herança genética, não há um gene dominante e outro recessivo. Aqui, as características dos dois genes se manifestam no indivíduo. Por isso, cada indivíduo expressa os alelos que são herdados de cada um dos seus progenitores. Um exemplo, se a mãe tiver genes AB e o pai CD, o indivíduo pode ter várias combinações resultantes dos genes dos pais. Pode ser AC, AD, BC, BD. Então, o MHC pode ser completamente diferente. Para o indivíduo, isso aumenta o número de moléculas do MHC disponíveis para ligarem-se a peptídeos para apresentação às células T. Isso explica a dificuldade para encontrar doadores de órgãos. Os genes do MHC são polimórficos, isto é, existe uma gama extensa de genes diferentes que forma esse complexo. O polimorfismo do MHC pode ter se desenvolvido porque garante que os indivíduos serão capazes de lidar com a diversidade de micro-organismos e que as populações serão protegidas contra a perda devastadora da vida devido a infecções emergentes. Devido às moléculas do MHC serem necessárias para apresentar antígenos aos linfócitos T, a expressão dessas proteínas em uma célula determina se antígenos exógenos, por exemplo, microbianos nesta célula, serão reconhecidos por células T. Existem várias características importantes da expressão de moléculas do MHC que contribuem para o seu papel na proteção dos indivíduos contra diversas infecções microbianas. Existem dois tipos de MHC. O MHC1 ou MHC de classe 1 está presente em todas as células nucleadas e qualquer célula nucleada pode abrigar um vírus ou evoluir para um câncer. Assim, a expressão de moléculas do MHC da classe 1 em células nucleadas fornece um essencial sistema de apresentação de antígenos virais e tumorais. Esse MHC interage com os linfócitos T CD8, chamados de linfócitos T citotóxicos. O linfócito T citotóxico ataca células infectadas ou que apresentam comportamento diferente do normal, que são as células neoplásicas. O MHC2 ou MHC de classe 2 está presente em células apresentadoras de antígenos, as APCs. São as células dendríticas, linfócitos B, macrófagos e alguns outros tipos de células. Linfócitos T auxiliares CD4 restritos à classe 2 possuem um conjunto de funções que requer o reconhecimento de antígenos apresentados por um número mais reduzido de tipos celulares. As células T CD4 virgens, particularmente, precisam reconhecer que os antígenos são capturados e apresentados por células dendríticas em órgãos linfóides. Os linfócitos T auxiliares CD4 diferenciados atuam principalmente na ativação ou no auxílio de macrófagos para a eliminação de micro-organismos extracelulares que foram fagocitados. Além disso, vão atuar também no auxílio dos linfócitos B na produção de anticorpos que também eliminam micro-organismos extracelulares. As moléculas de classe 2 são expressas principalmente nesses tipos de células e promovem um sistema de apresentação de peptídeos derivados de micro-organismos e proteínas extracelulares. Apesar de moléculas da classe 1 serem expressas constitutivamente em células nucleadas, sua expressão é aumentada pelos interferons, interferon alfa, interferon beta e interferon gama. Os interferons são citocinas produzidas durante a resposta imune inata inicial contra muitos vírus.
Assim, as respostas imunes inatas contra vírus aumentam a expressão das moléculas do MHC que apresentam antígenos virais para as células T específicas para vírus. Este é um dos mecanismos pelos quais a imunidade inata estimula as respostas imunes adaptativas. A expressão de moléculas da classe 2 também é regulada por citocinas e outros sinais em diferentes células. O interferon gama é a principal citocina envolvida no estímulo da expressão de moléculas da classe 2 em APCs, tais como as células dendríticas e macrófagos. A capacidade do interferon gama de aumentar a expressão do MHC da classe 2 nas células apresentadoras de antígeno corresponde a um mecanismo de amplificação na imunidade adaptativa. Todas as moléculas do MHC partilham determinadas características estruturais que são críticas para o seu papel na apresentação de peptídeos e para o reconhecimento de antígenos nos linfócitos T. Cada molécula do MHC é constituída por uma fenda de ligação a peptídeos extracelulares, seguida de domínios do tipo imoglobulina e domínios transmembrana e citoplasmáticos. As moléculas da classe 1 são compostas por uma cadeia de polipeptídeos codificado no MHC e por uma segunda cadeia não codificada no MHC, enquanto as moléculas da classe 2 são constituídas por duas cadeias polipeptídicas codificadas no MHC. Apesar dessa diferença, as estruturas tridimensionais globais das moléculas de classe 1 e 2 são semelhantes. Cada molécula do MHC da classe 1 ou da classe 2 tem uma única fenda de ligação do peptídeo que se liga a um peptídeo de cada vez, mas cada molécula do MHC pode se ligar a diversos peptídeos diferentes. Não é surpreendente que uma única molécula do MHC possa se ligar a diferentes peptídeos, porque cada indivíduo possui apenas algumas moléculas do MHC diferentes. Essas moléculas do MHC diferentes, 6 da classe 1 e cerca de 8 a 10 moléculas da classe 2 em um indivíduo heterozigoto, que devem ser capazes de apresentar peptídeos da enorme quantidade de proteínas antigênicas que seria possível encontrar. Os peptídeos que se ligam a moléculas do MHC possuem características estruturais semelhantes que promovem essa interação. Como as moléculas do MHC são capazes de ligar-se apenas aos peptídeos, mas a maioria dos antígenos são proteínas grandes, deve haver maneiras pelas quais essas proteínas são transformadas em peptídeos. A conversão é chamada de processamento do antígeno. As vias de processamento de antígenos convertem antígenos de proteínas presentes no citossol ou internalizadas a partir do meio extracelular em peptídeos e ligam esses peptídeos a moléculas do MHC para apresentação aos linfócitos T. Os mecanismos do processamento de antígenos têm por objetivo produzir peptídeos que possuem as características necessárias para a associação com moléculas do MHC e colocar esses peptídeos na mesma localização celular que as moléculas do MHC que foram recém-formadas com fendas de ligação dos peptídeos estejam disponíveis. Essa localização celular pode ser, por exemplo, o retículo endoplasmático. A ligação de peptídeos a moléculas do MHC ocorre antes da expressão na superfície das células. Os antígenos de proteínas presentes no citossol, geralmente sintetizados na célula, dão origem a peptídeos associados à classe 1, que são reconhecidos por células T CD8. Já os antígenos interiorizados do meio extracelular para as vesículas das células apresentadoras de antígenos, as APCs, geralmente dão origem a peptídeos apresentados pelas moléculas do MHC da classe 2 e reconhecidos pelas células T CD4+.
A maioria dos antígenos de proteínas citossólicas é sintetizada dentro das células. Alguns são injetados no citossol através de mecanismos secretórios bacterianos e outros são fagocitados e transportados de vesícula para o citossol. Nesse caso, o que nós vemos é um vírus entra na célula, existe uma proteína reguladora chamada ubictina. Essa proteína vai marcar as proteínas dos vírus, que depois vai em direção ao proteossoma. O proteossoma é como se fosse um liquidificador. Ele vai triturar as proteínas maiores. Depois que essas proteínas maiores foram trituradas, esses peptídeos, pedacinhos de proteínas, são encaminhadas para se ligar à fenda do MHC de classe 1. Esse MHC de classe 1 ele é formado lá no retículo endoplasmático rugoso. Depois ele é empacotado no complexo de Golgi e direcionado para a membrana, onde vai ser expresso. Então, os antígenos exógenos no citosol podem ser produtos de vírus, bactérias ou outros micro-organismos intracelulares que infectam essas células. Em células tumorais, vários genes mutados ou superexpressados podem produzir antígenos de proteínas. Lembrando que nessa fenda é onde o antígeno irá se encaixar. É o responsável por distinguir o que é próprio e não próprio. Então, ele vai estar presente o MHC de classe 1 para identificar parasitas intracelulares, células neoplásicas e também o MHC presente na questão dos transplantes e doenças autoimunes. O MHC1 está relacionado ao transplante, porque é ele que reconhece o próprio e não próprio, e também as doenças autoimunes. Através do entendimento dos mecanismos do MHC1, que está presente apenas em células nucleadas, a gente também entende por que é mais fácil doar sangue do que órgãos. O MHC1 não está presente nas hemácias, que são células anucleadas. A maioria dos peptídeos associados ao MHC da classe 2 é derivada de proteínas antigênicas capturadas do meio extracelular e internalizadas em endossomas por APCs, células apresentadoras de antígenos especializadas. As etapas iniciais na apresentação de um antígeno proteico extracelular são a ligação do antígeno nativo a uma célula apresentadora de antígeno e a internalização do antígeno. Diferentes células apresentadoras de antígeno são capazes de se ligar a antígenos proteicos de várias formas e diferentes eficiências e especificidades. As células dendríticas e macrófagos expressam diversos receptores de superfície que reconhecem estruturas partilhadas por muitos micro-organismos. Estas células apresentadoras de antígenos utilizam receptores para ligar-se aos micro-organismos e internalizá-los eficientemente. Nesse caso, o antígeno proteico, que pode ser uma bactéria, vai ser fagocitado e aí forma um fagossomo. Esse fagossomo ele vai se unir a um lisossomo e o lisossomo, que contém enzimas, vai digerir a bactéria ou o antígeno proteico que foi internalizado. Dessa digestão vai surgir o antígeno da bactéria que vai se ligar à fenda do MHC de classe 2. O MHC de classe 2 que já está empacotado está exatamente esperando esse antígeno. E aí quando ocorre essa ligação, o MHC de classe 2 vai para a membrana da célula e está pronto para interagir com o linfócito T CD4.